Olá, diretamente dos estúdios do Jornal O Maringá. Hoje eu recebo com muita satisfação e prazer, pela primeira vez aqui nos nossos estúdios, Thiago Ueda. Thiago Ueda é compositor, pianista daqui da cidade de Maringá e está com um novo projeto em curso. Ele vai estrear dia 14 de maio, próxima quarta-feira, no Teatro do Luz Amor, naquele auditório que fica naquele prédio muito bonito, próximo do Parque do Ingá, na rua Nel Alves Martins, 1704, Thiago vai estrear um novo espetáculo, um novo concerto, né? Que é baseado no novo álbum dele, o Assentos. Aí, quarta-feira, dia 14, 20 horas, 8 da noite, entrada gratuita, classificação livre, está todo mundo convidado, não tem impedimento nenhum, crianças, adultos, adolescentes, né, Thiago? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estreando agora, né, Thiago? Seu terceiro álbum de carreira? Isso aí. Você lançou esses que estão aqui na mesa. Em cima da hora, em 2017. 2017. Esse aqui foi produção independente. Produção independente. Mundo de Sofia, ele foi viabilizado pelo Prêmio Aniceto Mate de 2022. Como agora o Como agora também. O Ascenso, então, é um álbum de 8 faixas autorais inéditas do Thiago. Sim. Lançado pelo Prêmio Aniceto Mate, que é uma lei municipal de Maringá que fomenta a cultura, né, Thiago? Isso aí. É muito importante pra gente, né, artista. Eu até, na matéria do jornal, eu falei que sempre existiram os mecenas, né? Aqueles apoiadores da arte. E no mundo moderno, as instituições, o município, o governo estadual, o governo federal têm sido nossos grandes apoiadores para que a gente pudesse fomentar essa arte, levar a lugares onde ela não chegaria naturalmente, né? Poder público, né? Sim, poder público. Como um ator da sociedade que fomenta a economia criativa, né? Com certeza. E essa economia é muito pujante, né? Porque muita gente pensa que o dinheiro vai só para o artista, mas a hora que a gente faz um disco desse, você contrata videomaker, fotógrafo, né? Tem um carrinho de pipoca lá na frente que também está ganhando. Então, é uma estrutura que divide esse dinheiro de uma maneira igualitária, que é muito interessante. Legal. Nesse álbum, seu novo álbum, Thiago Ueda, tem o Márcio Bahia na bateria, o Rubem Farias no baixo e o Toninho Ferragutti no acordeon. Você está acompanhado de outros músicos também. O seu piano, claro, né? Sim. E tem essas participações. Como é que você chegou nesses nomes, esse pessoal que trabalhou no novo disco? Quando a gente compõe um álbum, a gente já pensa na peça e já pensa em qual música que poderia entregar aquele resultado, né? Eu falei no jornal também que gravar um disco é mais do que registrar uma obra só, né? É você se confraternizar com seus ídolos. Então, aqueles músicos que eu já ouvi a vida inteira e gosto do trabalho deles, eu imagino que eles poderiam chegar nesse resultado. Então, eu toquei com o Márcio Bahia numa edição do Femusic há muitos anos e isso ficou registrado na minha memória. Aí, entrei em contato com ele gentilmente participou. O Rubem Farias também é um grande amigo, um baixista que agora está radicado na Suécia. Ah, é? Né? Olha só. Mas ele vem muito para o Brasil, então foi fácil viabilizar isso. E o Toninho Ferragutti, que para quem não conhece, é o acordeonista que tocou com Gilberto Gil, Elba Ramalho. Certo. Né? Uma das faixas que se chama Inocência, ela é para piano e acordeon. E eu não pensei em outra pessoa que não fosse ele. Né? Você fez um trabalho instrumental dessa vez? Sim. Porque o primeiro, né, de 2017... O Em Cima da Hora, ele tem uns vocais, né? Sim, o Em Cima da Hora, ele conta com 12 faixas. A princípio ia ser um disco só instrumental, né? E depois eu coloquei mais umas 3 canções. Que daí nessas canções eu contei com a participação do João Alexandre no violão. Já o Mundo de Sofia foi totalmente instrumental. Ah, certo. E esse álbum Assentos também vai ser totalmente instrumental. 8 faixas instrumentais. Exatamente. Ah, certo. A gente vai aprendendo, né? Esse daqui dá um trabalho muito grande de fazer muitas faixas, né? Então, é melhor você colocar menos faixas e se dedicar mais inteiro a elas, né? De 12 para 8, né? De 12 para 8. Já dá uma diferença. Isso.
E não é que eu queira parar de compor canções. Eu imagino que agora eu vou fazer um álbum só disso, né? Vou começar a dividir minha obra em catálogos, né? Obras corais, obras canções, né? Certo. Então não misturar como eu fiz nesse aqui. Mas eu entendo também que eu tinha uma necessidade assim de ter muitas composições e eu queria dar vazão a várias delas de uma vez, né? Então agora que eu já estou mais tranquilo, que já tenho algumas gravadas, eu tenho essa serenidade de poder fazer álbuns com menos canções, menos Como temas. se fosse um compilado daquele momento que você estava vivendo. Exato. Hoje você já sabe que é possível fazer um trabalho mais temático, por sessão, né? Por sessão. Mais temático. Por exemplo, o álbum Acentos, a capa dele, não sei se pode aparecer para o nosso público, mas ele é escrito Assentos com C, mas a capa possui duas cadeiras de assentos com 2 S, que é justamente essa brincadeira que eu faço no disco. De sentar, né? De duplo sentido, né? Então tem várias coisas que a gente muda os acentos musicais, desloca frases, e isso aí você mexe com a percepção do ouvinte. Então, o ouvinte que puder estar lá no Teatro Luz Amor, dia 14/5 às 20 horas, ele vai poder experienciar isso. Você vai tocar todas as faixas? Eu vou tocar todas as faixas. Todas as 8? Olha, Isso. Isso é um privilégio, né? Do ouvinte, né? Ter essa possibilidade de ouvir um disco ao vivo de cabo a rabo. Né? Sim. E eu vou fazer piano e teclado no dia, né? Lá a gente tem um piano muito bom, um piano Yamaha. Eu vou levar meu teclado para fazer umas partes de sintetizadores. Quem vai estar me acompanhando vai ser uma banda local. Bruno Cotrim, baterista. Beto Viana, baixista. E o Gabriel Peixoto no sax tenor. Exato. Bruno Cotrim, um excelente baterista lá de Londrina. Sim, ele já tocou aqui no Ecos do Ingá. Exatamente. Evento organizado pelo Paulinho Schoffen. Sim, o Beto Viana também. O Beto tocou na edição do baixo. Ele foi a nossa representação local aqui, né? O Beto Viana, ele é professor de contrabaixo acústico na Universidade Estadual de Maringá. Eu não vou me lembrar agora as credenciais dele de mestrado e doutorado, mas ele estudou nos Estados Unidos. Certo. Então, dispensa só para ter uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia do que os aguarda. E o Gabriel Peixoto, ele acabou de fazer 24 anos agora, acho que no dia do nosso primeiro ensaio, menino novo, mas que ele é muito maduro musicalmente. Um prodígio. Um prodígio, essa é a palavra. Então, se prepara, porque ele sola muito bem no instrumento, ele é muito expressivo, e tira um som muito, muito bonito, muito agradável. Legal. E tem alguma participação que vai ser surpresa? Que dá... Olha, na nossa conversa anterior, né, você falou se de repente eu não vou tocar alguma música dos outros discos. Eu tô com essa ideia de repente colocar alguma música dos outros discos ou até uma canção. Aí vai ter uma cantora. Voz, uma cantora. E se tiver a cantora, vai ser a cantora que gravou nesse álbum, que vai ser minha esposa, Camila Santiago. Que legal. Opa, joia. Vai ser uma apresentação de mais ou menos 1h e pouquinho? Exatamente, de 50 minutos a 1h10. E é também parte do projeto Mês da Música Especial da Prefeitura, né? Também, exato. Né? Primeiramente, eu iria fazer apresentações dia 27/5, 6/6 e tem uma outra apresentação mais para frente. Só que veio esse convite da prefeitura irrecusável de a gente cancelar aquela apresentação lá da frente, na verdade não cancelar, né? Mover ela para antecipar para esse mês da música, que também faz parte do convite à música especial. Né? Legal, ganha uma outra dimensão, né? E eu achei interessante também porque é bem na época que a gente está comemorando o aniversário da cidade. Sim. Tem a nossa feira aí, né? Então a cidade está pungente e, sim, tem bastante público. Então vai ser muito interessante. A cidade completou 78 anos no dia 10 de maio, agora sábado passado. A gente está gravando hoje, uma segunda-feira, né? Hoje é o feriado da cidade, na verdade. Isso. Dia 12, né? E no dia 14, a sua apresentação primeira. E depois, dia 27 de maio, outra, às 20 horas, no Centro de Ação Cultural Márcia Costa, o querido CAC, isso, que fica na Avenida 15 de Novembro, 514, na Zona 1, perto da Prefeitura, né? E 6 de junho, no mês 6, 20 horas, Teatro Reviver Magó, na Praça Todos os Santos, na Zona 2, né? Também é um teatro bem conhecido em Maringá. São 3 espaços icônicos, né? Sim. E eu pensei em espaços diferentes, porque cada um tem uma proposta. Por exemplo, no pequeno Teatro do CAC, a proposta é intimista. Na Sala Gilberto Carvalho, né? Isso. Provavelmente,
Lá nós vamos tocar todos acústicos, como se você estivesse num pub de jazz norte-americano, sem microfone, sem nada, né? E para a ação no Teatro Reviver, que agora está revitalizado, com novo som, nova iluminação, né? A gente vai fazer um bate-papo com os músicos locais sobre como foi conceber esse disco, as participações, porque além de deixar a obra, há várias indagações desses músicos, né? Às vezes eles querem saber como é que é o processo de você fazer a masterização com alguém que já ganhou o Grammy, como é que é você gravar com um músico super renomado, como é que eles agem com você, como é que quanto que custa isso, né? Tem várias dúvidas, até anedotas assim, que a gente pode estar compartilhando com a população local. Após a apresentação. Após a apresentação. Legal. Então, 27/5, um clima mais intimista na sala Gilberto Carvalho. E dia 6/6, Teatro Reviver, com um bate-papo depois, com os músicos. Quem quiser ficar ali, né? Não precisa ser só músicos. Interessante, né? Quem puder ir em todas as apresentações, né? Tem gente que vai, né? Sim. Vai ter experiências diferentes, né? Exatamente. E ainda que não tivesse isso, seria muito diferente do que uma apresentação, por exemplo, de erudita, né? Porque a gente vai fazer improviso nas músicas. Então, a gente não sabe como é que vai estar nosso estado de espírito, né? Então, tem dias que você está mais intimista, tem dias que você está vibrante, né? E às vezes também a gente pulsa muito com a banda, né? Se um amigo faz algo que é mais intimista, de repente você compra a onda dele, né? Então, a gente pensa junto ali. Então, com certeza, os 3 concertos serão diferentes. Todo mundo que assistiu no dia 14 está convidado para ir nas outras apresentações. Legal, bacana também. Por falar, né, na questão do espírito do momento, Thiago, qual que é a cara desse novo trabalho seu? Você sempre faz uma ponte entre o erudito e a brasilidade, digamos assim, né? Com os ritmos brasileiros, né? Sim. Você está nessa pegada em acentos? Eu estou numa pegada assim, de misturar mais assim, elementos de jazz, música brasileira e blues. Mais do que entre misturar erudito e popular. Certo. Então eu estou transitando ali. É até engraçado, quando eu vou subir meus álbuns no Spotify, eles aparecem como Brazilian Jazz. É o que o algoritmo identifica. Assim, tem elementos de jazz, mas não é jazz. Tem elementos de música brasileira, mas não é forró. Ele está ali no meio, misturando tudo isso aí. Então, isso que vocês podem esperar. E é resultado de quê, Thiago? Da sua formação, da sua pesquisa? Você também é do mundo acadêmico, né? Sim, eu sou professor, né? Você tem... Sim, eu sou professor da pós-graduação em FETS, em piano popular, e sou doutorando em musicologia na Federal do Paraná. Lá eu pesquiso sobre a obra do Henrique de Curitiba, um compositor paranaense. E eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu comecei a estudar aos 8 anos teclado. Aí aos 12, tocar na igreja, totalmente diferente. Aí aos 15, piano erudito, né? Quando eu quis trabalhar um pouco com música, lá para os 18 anos, tocar em banda baile, acompanhado do professor, quase tudo na música, né? Depois faculdade de composição, agora eu estou fazendo faculdade de piano. Então assim, eu nunca parei de coisas que eu posso dizer, nunca parei de estudar, nunca parei de me interessar por música, né? Uma formação e carreira bem eclética, digamos. Sim. Você abarca várias correntes, né? Exatamente. Olha só. Esse trabalho chamado Acentos, Thiago, ele surgiu quando? Quanto tempo você demorou para concebê-lo e depois fazer a gravação? Você gravou aqui em Maringá? Eu estou gravando ele ainda. Ainda está gravando? Porque a ideia é que ele estivesse pronto antes do dia 27, né? Da apresentação, tá. como era outro prazo, né? Isso, era outro prazo. Então ele está na fase de edição. A gente já gravou, né? Recebeu os áudios, estamos na pós-produção. Que dá um trabalho também, né? Dá um trabalho grande. E ele começou a ser concebido quando? Olha, ele se chama Acentos porque a obra Acentos, que dá nome ao álbum, foi a mais nova que eu fiz, né? Foi bem na época do Aniceto mesmo, por isso eu dei o nome. Mas tem canções antigas lá, tem umas que acho que de 2012. Não, só é um bom tempo.
que estava guardado na isso, gaveta. ela não pôde entrar nesse aqui porque não combinava, né? Mas estava lá na gavetinha das coisas a fazer, né? Para eu dormir tranquilo no futuro. Então, dá para dizer que é um trabalho que começou mais de 10 anos atrás, pegar as primeiras composições? Exatamente. Por exemplo, quem participar do nosso bate-papo, eu vou disponibilizar essas partituras e lá eu coloquei embaixo, nos direitos autorais, né? Criada em ano tal, dia tal, hora tal. O pessoal vê essa linha também, né? Que tem canções de 2012, eu estava vendo, tem de 2014, mas todas elas têm essa dubiedade do acentos, né? Acento com C e o acento com 2S. Certo. Né? Então, isso que une o álbum, mesmo que as obras foram compostas em períodos distintos. Interessante, tem uma história aí. Tem uma história. De um bom tempo, né? Sim. Só que quando ela vira a versão final, é o tempo de hoje, né? É o Thiago Ueda de 2025. Né? Sim, até porque quando a gente teve que jogar esse concerto pro dia 14, eu corri para terminar o álbum, né? Motivou assim, né? Motivou, porque eu tive que terminar algumas, né? Tinha um finalzinho, como é que eu vou terminar isso aqui? Falta 2 compassos. E me apressei. Só que tudo isso foi unificado com o que eu já tinha feito antes, né? Não foi um final aleatório, que ele fazia parte de um conceito maior. Isso aí ajuda, né? E talvez isso que me deu tanto trabalho gravar um em cima da hora. Porque com um artista iniciante, talvez ele não tenha essa maturidade, né? Certo. Ele faz coisas distintas e depois para você fazer isso, virar um álbum, é difícil. Entendo. É melhor você já conceber como álbum antes, né? É verdade. E nessa questão da ideia de álbum, ela tem uma continuidade da primeira para a segunda, terceira até a 8ª faixa? Conta uma história assim ou é mais solto, digamos? É um pouco solto, eu diria. Sim. Ela tem uma história de climas, assim, né? Certo. Ela começa bem animado, anima mais ainda, depois ela vai descendo. Baixa. Lá no meio tem aquela música de piano e acordeon, que se chama Inocência, né? E depois, como se fosse daí da inocência para a maturidade, vai tendo músicas que são mais difíceis de se tocar. Até a música Acentos, que é a música assim, mais desafiadora pra gente. Isso. E aproveitando o nome das faixas, né, que tá tudo novo, né? Ninguém ouviu ainda, né? Quais são o nome das faixas? A primeira faixa se chama Chick's Blues. Legal. Que é uma homenagem ao Chick Corea. Né? Muitos podem pensar que eu quis uma homenagem, por exemplo, ao The Chicken, né, do Jaco Pastorius, mas não tem nada a ver. É o Chick Corea, né, o artista. Então é um blues moderno, que não tem a forma tradicional. Não é o 4x4, né? Não, isso. Ele fica mudando de compasso todas as horas. É 4x4, depois é 3. Certo. Né? O blues tradicional tem 12 compassos no total. O meu acho que tem 10. Olha né? só. Enfim, então tem umas diferenças. A segunda faixa chama A Gente Nasceu Pra Ser Feliz. Né? Que ela é uma música brasileira, como se fosse um baião. Bastante influência do Hamilton de Holanda. Opa, né? Legal. Agora você me pegou de jeito, não vou lembrar assim, as outras faixas. Sem problema. Certinho. Sem problema. Tem a terceira que se chama Groove, porque eu pesquiso músicas na linha de, como eu te falei, blues, jazz, e essa linha do groove também é aquela linha do balanço, né? James Brown. Coisa grooveada. Aquela coisa que é mais repetitiva, mais dançante, né? Então, funkeada. Isso. Uma das coisas que eu estudo é isso, o swing. Porque legal. você tem o swing do jazz, que é importante para mim, você tem o swing do blues, que eu toco numa banda de blues aqui de Maringá, e tem o swing da música brasileira, e são todos diferentes, né? Então essa terceira faixa é sobre isso. Ela tem poucos acordes, mas assim, o apelo dela é rítmico. Legal. Depois a gente tem uma faixa que se chama Avishai, que é uma homenagem a um baixista, que eu acho que eu não sei de qual que é o país dele, mas eu acho que ele é radicado nos Estados Unidos, Nova York, Avishai Cohen, que é um baixista que eu sou muito fã dele, e eu fiz uma composição baseada no estilo de composição que ele faz. Só que assim, sai diferente, né? Porque ele faz pensando no baixo. Eu fiz pensando no piano. Então ele tem algumas possibilidades, né? Ele faz melodias no grave. Eu já fiz melodias no agudo. Ele não pode tocar 10 notas ao mesmo tempo. Eu posso tocar 12 se eu quiser, né? Então tem essas diferenças. Certo. E o álbum vai caminhando. Acho que a canção 5 é a Inocência. Piano e acordeon. Que no dia eu vou fazer só piano solo, né? Vai ser
o momento do clima do nosso concerto. Depois a gente fez curva, que tem uma letra para ela, mas ela funciona muito bem também instrumental. Então eu tirei a letra dela e ela é um samba. Que ele começa com samba partido alto na parte A, e na parte B vira que a gente falou sambão, né? Um samba enredo assim, vem. E terminamos com acentos. Legal. Nossa, eu tô vendo que é realmente bem diversificado, né? Sim. E em questão de instrumentação, no dia vai ter uma que vai ser piano solo, algumas que vão ser em trio, que vai estar só eu, o baixista e o baterista, e algumas questões vai ser completa, que daí o Gabriel vai estar com a gente no sax. Muito bem, legal. Então, todo mundo convidadíssimo, né? Isso aí. 14 de maio, quarta-feira, 20 horas, ali na rua Nel Alves Martins, 1704, que é um prédio muito conhecido, né? Um edifício, né? Ele é icônico da cidade, né? Da Fundação Luz Amor. E o auditório também é legal, né? Ele também tem toda uma estética, né? Tem uma história, né? História também. Lá tem um piano que foi do Niceto Mate. Foi ganhado, né? Veio do Japão. O Niceto Mate deu aula lá para várias pessoas aqui da cidade, né? Isso, que hoje estão atuantes. O prêmio Niceto Mate no local em que o Niceto Mate dava aula. Sim. Muito bem. E claro, não esqueça, quem puder vá nas 3 noites, mas se não puder também, tem dia 27 de maio, 20 horas no CAC, e 6 de junho no Reviver Magó, 20 horas também. Todos sempre às 8 da noite, entrada gratuita, classificação livre. Então é para toda a família. Isso aí. Que aprecia boa música. Posso dar mais um lembretinho? Claro. A Prefeitura e a CEMUC pediram para que quem for comparecer aos concertos chegue às 19 horas, porque vai ser distribuído os ingressos, né? Verdade. Por ordem de chegada. Isso então, mesmo. corre lá, senão você não vai ficar sem lugar. O Luz Amor costuma ficar cheio. Costuma. Dá muito público ali. Lá a gente cabe umas 450 pessoas, né? Na lotação máxima, mas costuma lotar. Esse mês da música especial sempre é lotado. Sim. Sempre falta lugar, inclusive. Falta. E o CAC já é um pouquinho menor, né? Isso. E o Magó não lembro agora, mas também é menor, né? O Magó, a capacidade. Menor. Mas legal, muito bem, Thiago Eder. A gente quer desejar muito sucesso no lançamento de Acentos, seu terceiro álbum da carreira, a carreira de artista, compositor, pianista aqui de Maringá, professor também, pesquisador. Sim. É um talento da nossa cidade. E a gente tem orgulho de poder divulgar seu trabalho, Thiago. Eu agradeço a iniciativa de vocês e espero que todo mundo aprecie essa arte aí, que ela é feita, a arte não foi feita para ficar em casa, né? Só uma última pergunta, Thiago. Vai ter lançamento físico do trabalho ou só nas plataformas digitais? Vai ter, talvez na última apresentação, se o CD ficar pronto a tempo. Vai ter CD? Isso. Certo. E vai estar disponível quando nas plataformas? Já tem uma data? Nas plataformas, eu acho que também no dia da última apresentação, dia 6/6. Então tá, muito bem. Aguardamos então também para a gente escutar no celular, no carro também, né? Os que tiverem Bluetooth, essas coisas, né? Essa tecnologia. E claro, bom e velho CD também, né? Que é importante. Sim. Eu vou fazer umas unidades de CD, porque tem gente que ainda tem um aparelho no carro, né? E gosta, né? De ouvir, gosta de ver a ficha técnica. Isso, ou às vezes quer uma dedicatória, né? Verdade. Então tem esse apelo também, né? Tem mesmo. Saudosista do CD. É o analógico e digital, né? Sim. Junto, né, ali, né? Muito bem, Thiago. Obrigado pela sua visita e a entrevista aqui no Jornal Maringá. Eu que agradeço o convite de vocês. Mais uma vez, agradeço ao público e aguardo vocês lá. Teatro Luz Amor, dia 14/5, às 20 horas. Isso aí. E obrigado pela audiência.